Seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. E hoje eu trouxe uma videoaula para vocês em pintura country com cachorrinho. É uma peça decorativa para casa e as decorações com pet estão super em alta. Espero que vocês gostem. E se vocês já estão gostando das videoaulas que eu estou trazendo aqui para decoração de casa com animais, com pets, deixe sua curtida, um comentário e compartilhe também para ajudar no crescimento e divulgação do canal. Vou mostrar bem rapidinho para vocês a peça. Olhem só, gente, é um projeto super simples, rápido, fácil de fazer. Lembrando que a lista de materiais completinha estará disponível lá no meu clube fechado, Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier no Facebook, que é o nosso grupo gratuito, e o link estará aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem e solicitarem a entrada de vocês. Chega de conversa, vamos lá conferir o passo a passo? Vou começar mostrando para vocês as peças que eu escolhi para desenvolver esse projeto e o que eu já adiantei nas peças. Aqui na plaquinha, primeiramente, eu vou falar as medidas para vocês. Essa plaquinha aqui, ela é oval e ela mede 20 por 14,5, contando aqui os arabescos. Escolhi também esse aplique, que é um conjuntinho que eu comprei junto, com a mensagem bem-vindo e um cachorrinho para decorarmos essa plaquinha. O que eu já fiz aqui na placa? Primeiramente, eu preparei o MDF conforme a primeira videoaula aqui do canal. Então, se você é novo ou nova aqui e não sabe como fazer essa etapa, o link vai aparecer aqui no card. Depois de preparar, lixar o MDF, no centro eu apliquei 2 demãos da cor mineral. E aí vocês podem aplicar até cobrir aqui o MDF e ficar uma pintura uniforme. Nas laterais, eu pintei com a cor marrom escuro. E aí vai uma dica para vocês. Para não borrar a parte que eu tinha pintado de mineral, eu utilizei esse pincelzinho da Tigre, número 16, com cerdas aqui de pelos naturais. O que eu fiz? Eu umedeci o pincel na água e fui pintando com bastante paciência cada arabesco, cada voltinha aqui, para também não sujar a parte que é recortada a laser e ficar um bom acabamento sem eu precisar fazer o retoque. Na parte de trás, eu também pintei com o mesmo tom de marrom escuro. Apliquei aí 2 demãos dessa cor e já adiantei aplicando uma demão de sombreado. Como esse tom aqui de marrom escuro, na hora de fazer o sombreado, ele fica um pouco mais avermelhado, eu decidi sombrear com o tom rústico. Mas se eu pintasse com o rústico aqui, ficaria muito escuro. Eu escolhi o marrom escuro ao invés do rústico para combinar com a cor aqui que eu pintei também o cachorrinho. E depois eu falo sobre o cachorrinho. O que nós vamos fazer agora? Aqui com vocês, eu vou aplicar mais uma demão de sombreado para vocês conferirem de pertinho, porque basicamente é a mesma coisa em todas as demãos e, como eu sempre falo, eu gosto de sombrear 2 vezes a peça para o acabamento ficar melhor. A primeira demão sempre fica manchadinha. E se você tiver dúvidas sobre sombreado, como sombrear uma peça perfeitamente, eu também vou colocar o link dessa videoaula bem detalhada que já tem aqui no canal, porque dessa forma eu consigo trazer sempre conteúdos novos para vocês. E para sombrear, eu separei aqui um pincel angular largo, esse daqui é da linha Zen, ele mede 3/4, talvez um pincel nacional de tamanho 16, o maior que vocês tiverem, vocês poderão utilizar nesse projeto, porque eu tenho uma extensão grande para fazer o sombreado. E aí eu decidi utilizar esse aqui. O meu tá bem gastinho, como vocês podem notar, mas ele ainda está ótimo para fazer sombreado. E para sombrear, vocês vão precisar de água. Já vou deixar meu pincel hidratando aqui. Um paninho seco para tirar o excesso e a cor rústico.
vou pegar a tinta aqui da tampa do pote mesmo. E como essa peça ela é uma peça oval, eu vou utilizar o pincelzinho mop para tirar o excesso de água que ficar aqui na parte de trás do meu pincel, evitando assim de manchar o tom mineral que eu fiz no fundo. Primeiramente eu hidrato o meu pincel na água, eu tiro o excesso no paninho. Venho aqui na tinta, coloco um pouco de tinta apenas na pontinha do pincel. E para não vir com excesso de tinta, eu vou dar uma trabalhada aqui no meu azulejo com o movimento de vai e vem, ó. Tá? Para construir o meu chanfrado e depois eu venho para a peça. Aqui, nesse momento do azulejo, eu consigo sentir se o meu pincel está pouco hidratado, se ele tem excesso de água, porque na hora que você faz esse movimento, você vai conseguir ver a aguinha descendo e a tinta matizando. Vou fazer aqui novamente, ó. E esse procedimento, ele é bem simples, vocês só precisam treinar o sombreado de vocês. Vou começar fazendo aqui pela lateral, ó. Eu vou fazer só o movimento de vai, depois eu faço o movimento de vem. Venho com o pincelzinho mop, bato. Notem que eu não bato o meu pincelzinho mop lá onde eu fiz o sombreado, e sim na parte onde a água ficou marcada, que é a parte de trás do pincel carrega essa água. Volto aqui um pouquinho e vou fazendo o movimento de vai e vem, onde eu consigo. Venho aqui com o mop, bato. Quem não tiver o mop, pode fazer também com um cotonetezinho, esse procedimento. Eu gosto de sombrear as minhas plaquinhas quando eu faço uma pintura com um tom mais escuro, porque dá um acabamento melhor para a peça. Eu acho que complementa e o acabamento fica bem diferente. Aqui tá com uns pelinhos, depois de seco eu vou tirar aqui, vou passar um paninho. Tô quase acabando, ó, fazendo a última voltinha aqui e pronto. Aqui na plaquinha é somente isso, eu vou deixar essa plaquinha secando. A parte de trás eu também já fiz o acabamento, depois eu só vou carimbar a minha marca e aplicar o verniz. E o verniz que eu vou utilizar em todas as peças desse projeto, para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito do verniz acrílico fosco, porque eu gosto desse tipo de acabamento. E esse verniz vocês poderão aplicar de 1 a 2 demãos, sendo só com um pincel ou só com um rolinho. Quem quiser também pode aplicar verniz spray, vai do gosto de vocês. Eu já comentei em outras videoaulas que eu trabalho com esse verniz porque ele é à base de água, ele é de fácil aplicação, ele seca rapidinho, e como eu moro em apartamento, para eu trabalhar com verniz spray eu não tenho espaço, porque como o verniz spray ele é à base de solvente, você precisa utilizá-lo numa área aberta, ventilada, e aqui eu tenho um espacinho limitado, por isso que eu trabalho com esse aqui. Combinado? Mas aqui o que eu trago para vocês no canal são ideias e vocês podem adaptar de acordo com o gosto de vocês. Vou deixar secando a plaquinha agora, eu só vou voltar com ela envernizada, porque nós vamos trabalhar com os recortes e para poder colar os recortes a peça precisa ter o verniz por baixo. E agora a gente vai começar a trabalhar com o cachorrinho. Agora aqui no cachorrinho eu também trouxe adiantado a etapa de pintura de fundo. E as cores que eu utilizei para fazer essa peça foi o amarelo ocre no corpinho do cachorrinho e o marrom escuro na orelhinha e no rabinho e no nariz, tá? Então são duas cores para pintar o cachorrinho, e na coleira eu utilizei o cardinal. Todas as tintas que eu utilizei nesse projeto são tintas PVA, mas vocês podem utilizar tintas acrílicas. E eu já adiantei também uma demão de sombreado e vou fazer a segunda demão com vocês. Porque aqui vocês já conseguem ter uma dimensão de como o projeto vai ficar. Aqui na orelha, para poder fazer uma luz,
eu vou utilizar a cor branca e um pincel angular menor. Esse daqui é o da Ceramic de numeração 10. Eu vou voltar com a água aqui, vou deixar o pincel hidratando. Voltei também com o meu paninho seco. Vou pegar a tinta da tampinha mesmo. Como a minha peça é menor, eu preciso tomar bastante cuidado para não vir com excesso de tinta. Então, eu vou trabalhar bastante aqui no meu azulejo para ficar uma transparência, porque eu já apliquei uma demão. Ó, meu pincel ainda não está muito hidratado. E aqui eu não posso ter um branco muito chamativo, para não ficar marcado, só uma leve transparência. Volto aqui e começo na parte de baixo e vou trazendo o pincel para cima. Como aqui eu também não tenho uma extensão larga para poder trabalhar, eu faço um movimento só de vai. E vou utilizar um cotonete, dou uma molhadinha aqui, ó, e tiro a marcaçãozinha da parte de trás para não deixar a minha peça marcada com um risco. Na orelhinha é somente isso. E agora no corpinho, eu vou utilizar o tom castanho. Como eu vou utilizar pouquinho, eu vou colocar aqui no meu azulejo mesmo, que o castanho é um tom de marrom. E com o mesmo pincel, eu vou fazer a sombra na parte de trás aqui da perninha, da patinha do cachorrinho. Com o mesmo pincel, eu também trabalho no azulejo, movimento de vai e vem, tiro o excesso de trás. Eu vou começar aqui por cima. Com a mão bem suave, bastante cuidado, e vou construindo o meu sombreado. Eu vou fazer primeiramente nessa parte. Vou precisar secar, porque aqui na hora de fazer a patinha, se eu não secar, o pincel ele vai retirar o sombreado que eu já fiz. Então, eu vou secar. Aqui eu vou utilizar um soprador, mas quem tiver secador também pode utilizar. E o soprador tem que tomar bastante cuidado, porque ele aquece demais, ó. Rapidinho, vapt-vupt. Espero a peça esfriar um pouquinho, porque se eu vier com o pincel agora na minha peça muito quente, eu acabo estragando as cerdas do meu pincel. Volto aqui, trabalho, tiro bem o excesso. E essa peça aqui, o sombreado é bem simples, eu vou fazer só na orelhinha, como eu já fiz, e aqui pra fazer a sombra da pata e da perninha. Somente isso. Olha, meu pincel já tá bem gasto, gente. Aqui tá tudo já saindo da cor. Mas dá pra utilizar, ele tá ótimo. Vou colocar no cantinho esse pincel. Nós não vamos precisar mais dele. Vou dar uma limpadinha aqui na mesa, no meu azulejo. Vou continuar com a água aqui, porque agora eu vou fazer o olhinho e a boquinha. Esse cachorrinho, como ele faz parte do projeto de e-book da professora Tânia Marquato, eu adquiri ele lá no site da Duna Atelier. Então, quem tiver interesse, coloca Duna Atelier no Google, localiza a loja virtual e adquire. Se eu não me engano, esse cachorrinho ele veio num kit, que eu adquiri de vários outros modelos de cachorrinho. E esse daqui era um cachorrinho pequenininho, sem função de decorar a porta, não era um penduricalho, era só um aplique. E aí eu decidi fazer essa combinação com a plaquinha e desenvolver esse projeto para decoração de porta. A próxima etapa, eu vou trabalhar com esse pincel aqui da Condor, número 00, referência 222. Aí vocês podem trabalhar com um pincel liner ou um pincel filete, porque nós vamos fazer esse contorno, porque a peça aqui, ela já tem a marcação a laser. E para fazer tanto a boquinha quanto o olho, deixa eu mostrar de pertinho para vocês, olhem. Tem aqui a marcação a laser. Eu vou trabalhar com a cor preta. Peguei aqui a tampinha da tinta, vou hidratar esse pincel em água, pegar um pouquinho da tinta, dou uma trabalhada aqui no azulejo,
para poder misturar a tinta com água e não deixar ela tão dura. E com bastante cuidado e a mão leve, eu vou fazer a boquinha. Ó, aqui eu dei uma passadinha, eu vou fazer de novo, ó. Venho com cotonete úmido, tiro o excesso, viro o lado seco, dou uma secadinha. Porque pra mim, trabalhar com esse pincelzinho aqui, gente, é um desafio, viu? Prefiro fazer sombreado. Prontinho. Vou colocar a tinta preta pro cantinho. Com um boleador, eu vou fazer uns poazinhos aqui na coleirinha, só pra dar mais um charme. E vou utilizar a cor palha. Venho com o boleador na tinta. Vou fazer primeiro aqui no centro. E um poazinho em cada ponta. Pra ficar bem charmosinho. Limpo o meu boleador. Vou aplicar o blush, passar uma maquiagem nesse cachorrinho, pra ele ficar bem fofinho. Vou fazer aqui bem apertadinho aqui a minha buchinha, minha esponjinha, pra fazer bem pequenininha essa bochechinha aqui. E aproveitando que eu já estou com o boleador, volto com a tinta branca que eu deixei aqui no cantinho. Vou fazer um poazinho na bochecha. E pra encerrar, eu acho que com o boleador vai ficar muito grosseiro eu fazer uma vírgula no nariz. Então, eu vou voltar com o meu pincel da Condor e vou fazer essa vírgula com ele, pra ficar um pouco mais delicado. Ele é mais fininho. Prontinho. E a próxima etapa do cachorrinho é vocês fazerem os retoques nas laterais, porque quando nós pintamos, sempre acaba borrando o recorte a laser. Aqui o que eu fiz, eu gosto sempre de fazer o acabamento dos meus recortes com a cor preta. Então, eu passei aqui o preto com um pincelzinho, com bastante cuidado. E aí, eu vou deixar os poazinhos da coleira e aqui da bochechinha, a vírgula do nariz secarem naturalmente, para depois também aplicar o verniz acrílico fosco antes de fazer a colagem na minha placa. O cachorrinho é somente isso também. E agora nós vamos trabalhar com os recortes das palavras bem-vindo. E para os meus recortes combinarem com a minha peça, eu escolhi pintá-los com a cor cardinal, que é um tom de vermelho. Aqui no canal eu já mostrei como que eu faço a pintura de recortes pequenos em MDF. E eu vou mostrar para vocês aqui novamente, porque eu acho interessante compartilhar essas dicas que são bem simples com vocês e espero que vocês gostem. Como essas pecinhas elas são bem pequenininhas, é complicado manuseá-las, eu utilizo um pedaço de papelão, colo uma fita crepe com a parte colante para cima e posiciono os recortes, porque dessa forma eu consigo fazer a pintura e depois eu consigo trabalhar com a mesa, eu consigo remover as pecinhas daqui sem dificuldade. E para isso eu vou utilizar uma bandejinha para colocar a tinta e um rolinho de espuma. Quem não tiver rolinho também pode trabalhar com aquela esponja de cozinha. Pega aquele lado amarelo e vai dando batidinhas aqui no recorte. Mas para mim aqui o rolinho tá mais fácil. Coloco um pouco da tinta na bandejinha
eu dou uma trabalhada com o rolinho e venho pro recorte. Dessa forma, eu consigo preservar a cor do corte a laser das bordinhas, não mancho muito as laterais e não preciso fazer retoque. Olhem só, vapt e vupt. Sem excesso de tinta, sem borrar, ó, nas bordinhas, acho que vocês vão conseguir ver. E aqui eu vou aplicar duas demãos. Já apliquei uma demão. Ah, mais uma coisa. Esses recortes aqui, eu não apliquei selador incolor, goma laca incolor ou goma laca indiana, aqui eu não apliquei nada. Quando eu trabalho com recortes de palavras, eu aplico goma laca incolor ou indiana ou um selador incolor quando eu vou fazer a pintura com cor clara. Por exemplo, se eu fosse pintar com branco, para evitar que ficasse amarelado por conta do queimadinho do laser, aí eu aplico o selador. Caso contrário, eu pinto direto, porque o MDF a gente já consegue notar que ele já tá bem tratadinho, então eu não aplico nada, tá, gente? Mas aí, o que eu estou falando pra vocês é o que eu, Pamela, faço. Cada um tem o seu jeito, sua metodologia. Eu vou secar, aplicar mais uma demão. E a segunda demão, eu gosto de deixar secar naturalmente. Então, aqui eu vou aplicar mais uma demão. Duas demãos desse tom aqui já basta, já é o suficiente, ó. Apliquei bem, viro contra a luz pra ver se a tinta pegou em tudo. Volta aqui um pouquinho. Prontinho. E aqui também eu vou aplicar o verniz acrílico fosco. Como esse meu rolinho, ele tem refil, o que eu faço? Eu deixo uma esponjinha, né, vamos colocar assim, o rolinho mesmo de espuma, só para aplicar verniz, para aplicar cores escuras e cores claras. Aqui, se vocês notarem, esse rolinho meu já ele tá bem escuro, então eu deixo para passar vermelho, preto, enfim. E aí, da mesma forma que eu apliquei a tinta, eu vou aplicar o verniz. Então, eu vou trocar esse rolinho, vou pegar um outro que eu deixo só para verniz e vou aplicar. Não tem necessidade de passar com um pincel e depois alisar com o rolinho, porque senão vai borrar muito, vai ficar escorrendo verniz em excesso pelas laterais e não tem necessidade. Hoje, como tá bem calor na minha cidade, notem que já está quase 100% seco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar verniz em todas as peças e eu vou voltar para fazer a decoração e arte final. Prontinho, peças envernizadas e bem acabadas. Chegamos na etapa final, que é fazer a montagem do projeto. Eu vou posicionar primeiramente, deixar minha placa reta aqui. Vou posicionar os recortes primeiro do cachorrinho, o bem e o vindo. Então, vou arrumando aqui. Olhem só como ficou legal essa combinação de cores. Espero que vocês aí estejam gostando também. Para poder fazer essa colagem, deixa eu virar aqui para vocês verem. Olhem só que show! É um projeto simples, rápido, fácil de fazer e super vendável, porque o pessoal gosta bastante de peças de pet. E aí vocês podem mudar as cores, fica a critério de vocês. Vou utilizar a cola branca para artesanato, essa com biquinho, porque é mais fácil para eu fazer a colagem. Venho com um cotonetezinho, vou umedecer ele na água e vou limpar aqui a parte que ficou com excesso de cola. Que acontece. Pronto. E o resto ali, depois que secar, vai ficar transparente. Olhem só, gente, que coisa mais linda, né? Bem simples.
Aqui o que acontece é o seguinte, notem que esses arabescos aqui, eles têm todo o mesmo tamanho, porém, para poder pendurar na parede, não tem um bem no centro, porque se a gente pegar a régua, ó, tem 20, o centro seria 10, e no 10 tem aqui a emenda das duas. Como que a pessoa vai pendurar? Se ela colocar no preguinho aqui, vai ficar torto. Se colocar no outro preguinho, vai ficar torto também. Então, eu vou fazer uma adaptação. Eu cortei um pedaço de fio encerado. Eu nem vou usar esse tanto aqui, mas se vocês quiserem saber quanto que eu cortei 23 centímetros. Eu nem vou usar esse tantão aqui. Eu vou fazer uma alcinha aqui, entre esses dois arabescos, vamos colocar, para que a pessoa consiga pendurar bem aqui nesse centro. E vou puxar aqui, tá? Venho com a tesoura, que eu não sei onde eu coloquei a minha. Achei. Venho aqui e corto bem rente ao nó. Prontinho, é só isso. Aí aqui, depois a pessoa vai posicionar na parede ou na porta e vai arrumando a plaquinha. Por que que eu fiz essa alcinha? Como eu expliquei, ia ficar torto e como essa plaquinha ela é bem fininha, se eu fosse colocar alguma alça para poder pendurar a peça, alça de serrinha ou aquele outro tipo de alcinha de metal, iria passar o parafuso para o outro lado e não ia ficar legal, porque ia ficar bem a marcação do parafuso na frente da peça. Então essa aqui foi uma alternativa que eu encontrei e aí é só pendurar. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque dessa forma o canal vai continuar ativo e crescendo cada vez mais. E lembrando mais uma vez que a lista de materiais completinha está lá no meu grupo fechado do Facebook, como eu mencionei no início do vídeo. Um grande beijo para vocês e até a próxima videoaula ou vídeo de dica. Tchau!